Senhor, e pedimos que o Senhor venha com a tua forte mão, a tua luz, a tua graça, ilumine o nosso entendimento, para que possamos aprender mais e mais do Senhor. Que nesta aula, Pai, seja o Senhor nos ensinando, para que a gente possa a cada dia, Deus, manusear a tua Santa Escritura com entendimento, aprendendo mais de ti. Guia tudo que vai ser falado nessa aula, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ô glória! Feliz de poder voltar, né, aos nossos estudos. Primeira aula do ano, meu Deus, quase que passa metade do ano inteiro, né? Jesus amado, mas deu certo. E aí, dentro de tantas matérias que a gente pode estudar, uma que eu estudei e que eu achei fabulosa e eu quero passar para vocês esse conhecimento, é um título chamado Tipologia. Nós vamos estudar sobre o tipo na Bíblia. Mas o que é isso? O que é o tipo? O tipo, ele é porque assim, a Bíblia, ela é cheia de formas de abordar os assuntos. Quem já leu a Bíblia sabe que ela não tem um linguajar direto. É isso. Existem várias formas que o nosso Deus utiliza. Várias que a gente pode chamar talvez de figuras de linguagem que o nosso Deus utiliza. E o tipo é uma das coisas que a gente vai chegar lá. Mas para a gente entender e chegar lá no tipo, eu preciso falar outras coisas contigo, com vocês. Mas eu quero começar essa aula abrindo nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Espera que tem Bíblia aqui. E é Bíblia de casamento, ó, branquinha. Salmo 119, versículo 18. Esse versículo, ele vai conceituar o que é tipologia. Está nesse conceito. Diz, desvenda Salmo 119, versículo 18. 119, verso 18. Salmo tem uma característica, né? Salmo é um livro de cântico. Então a gente não fala versículo, nós falamos versos. Então não é o capítulo 119, é Salmo 119, porque é um cântico. Verso 18. Só para quando você falar com alguém que também estuda a Bíblia, vai olhar para você e falar assim, ele sabe. Só para isso. Fala assim. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, o salmista faz o pedido para que ele venha ter os seus olhos desvendados para contemplar. Porque a Bíblia é um livro de muitos segredos, muitas coisas profundas, e que a gente precisa da iluminação do Espírito Santo para a gente conseguir enxergar, ver, aprender, crescer. Aí, vamos então. O Velho Testamento, ele é uma sombra, a gente gosta de falar isso, né? É uma sombra do Novo Testamento. Jesus, ele está presente de capa a capa na Bíblia, do começo ao fim. Só que ele se materializou e se tornou carne no Novo Testamento. Mas a gente consegue enxergar a sombra de Jesus desde o Velho Testamento. Quando a gente fala de sombra, a gente vai falar do quê? É só a gente olhar para o chão e olhar a nossa sombra. A sombra, você não consegue dizer qual é a cor da roupa que está. Você não consegue dizer a cor dos olhos, se tem dente ou se não tem dente. Se tem cabelo ou se não tem cabelo, se está descabelado ou com penteado. Você só consegue ver uma silhueta. Você consegue olhar e imaginar. Olha, essa sombra está parecendo a sombra da pastora Viva. Eu estou reconhecendo aqui, mas não tenho certeza. Entenderam? Então o Novo Testamento é isso, é uma sombra de Jesus. Uma sombra da salvação. Que olhando só para o Velho Testamento, a gente não consegue discernir o todo. Por isso que as pessoas que viveram lá,
Eu tenho certeza que no dia de hoje elas teriam muita, mas muita inveja da gente, porque aqui a gente tem tudo claro. Lá eles não tinham. Lá era só sombras do que seria, do que viria, do que poderia ser. Só silhueta, uma figura, embaçado, enfim. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de tipos de Cristo no Velho Testamento. Tipos de Cristo no Velho Testamento. Moisés, o libertador. José é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele foi traído, vendido, humilhado, rejeitado, desprezado, foi jogado em calabouço, mas também deu a volta por cima, governou, liberou perdão, trouxe salvação, provisão para toda a família. Então ali a gente vê alguns tipos de Jesus. Quando a gente estuda o Velho Testamento, vocês vão ver, claro que a gente não vai conseguir abordar tudo. A gente vai te dar um panorama para quando você ler a Bíblia, você falar, nossa, eu já ouvi a minha pastora falando sobre isso aqui é um tipo, olha que bênção, eu estou reconhecendo aqui um tipo. Porque se a gente for mergulhar em tudo, a gente passa mais de ano estudando a Bíblia só vendo as questões de tipos e antítipos. Vocês vão aprender depois. Para a gente entender mais sobre isso, nós vamos falar de algumas figuras da nossa língua portuguesa que estão na Bíblia. Por exemplo, a primeira figura que a gente vai falar é da metáfora. O que é metáfora? Metáfora, Ana Clara já estudou metáfora tem pouco tempo, né, Ana? Lembra? A metáfora, o pessoal utiliza muito da primeira à quinta série, aquelas tirinhas de jornais, aquela representação, né? E a gente vai ver metáforas na Bíblia toda. Por exemplo, a gente vê João Batista falando, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma metáfora que João Batista utilizou apontando para Jesus. E na Bíblia nós vamos encontrar muitas metáforas. Outra, símile. Já ouviram falar de símile? Símile é uma outra figura da língua portuguesa. Figura de linguagem? É, figura de linguagem. Que vai falar sobre semelhança, algo que é similar, que tem uma semelhança específica. Por exemplo, aqui está escrito assim, é uma comparação objetiva direta. A gente vai ver uma símile em Salmo 102. Vamos lá ver? Salmo 102. Versículo 6. É uma comparação direta. A símile. Olha como o salmista ele fala. Eu sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Isso é uma símile. Ele está fazendo uma comparação direta com algo, né? Aí se você for estudar sobre o pelicano, você vai ver que não tem nada a ver o pelicano estar no deserto. Aí depois vocês estudam a questão do pelicano, o pelicano no deserto, que vocês vão ver como é interessante. Por que ele fez essa comparação? Eu sou como um pelicano no deserto, como um passarinho solitário nos telhados. Aí você vai entender por que ele fez essa comparação. Outra figura de linguagem, a metomínia. Já ouviram falar de metomínia? Metomínia é quando você utiliza uma palavra no lugar de outra, com a qual haja uma relação de sentido. É uma coisa que toma o lugar de outra, que tem uma relação. E na Bíblia tem muito isso. Vamos ver 2 exemplos? Primeiro, Lucas 16, 29. Vamos abrir lá para vocês verem. Esse comecinho, ele é um pouquinho maçante, mas vocês precisam saber de todas essas informações, tá? Lucas, capítulo 16, versículo 29. Olha lá, vamos ler aqui o que diz. Lucas 16, 29. Aqui é uma conversa que Jesus ele está tendo. Jesus não, aqui é uma conversa, o rico e o mendigo. Aqui fala da morte, deixa eu lembrar, eles morreram, o rico foi para o inferno e o mendigo foi para a ceia de Abraão.
E aí o rico começa a pedir, manda profetas para falarem com os meus, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. E aí, claro que não é Abraão que responde, né? Eu já falei para vocês sobre a questão do seio de Abraão, o que representa o seio de Abraão? Eu acho que sim, mas eu não me lembro. O seio de Abraão não é necessariamente um lugar específico. Quando eu morro eu vou para o seio de Abraão. É uma forma, uma figura de linguagem que é usada para se referir a paraíso. Então, quando a gente fala paraíso, seio de Abraão, céu, é tudo ao mesmo lugar, tudo ao mesmo canto, tá? Não existe, tem um lugarzinho chamado seio de Abraão, onde todo mundo fica... Não é assim que acontece. Inclusive, os dormir no Senhor também é uma figura de linguagem. Quando a gente morre, a gente não vai exatamente dormir. E a gente aprende isso na igreja, né? Tá dormindo no Senhor. Não. Quando a gente lê essa parábola, que nós já estudamos nas aulas passadas, a parábola do rico e do Lázaro, que na verdade alguns estudiosos inclusive dizem que não é parábola, é uma história de verdade, Jesus falando para a gente como é o pós-morte. Então, no pós-morte estão ambos acordados, conversando, com consciência, lembrando de tudo. Então, ninguém fica dormindo. Só que quem está lá não passa para cá e quem está aqui não se comunica com quem está lá. Não dorme. Porque o apóstolo Paulo fala, porque os que dormem no Senhor, mas quando a gente liga, por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estuda a Bíblia? Se a gente lê um texto só, a gente tira conclusões, só que a Bíblia ela não pode ser lida e estudada apenas num texto. Você tem que estudar o assunto completo. É como se fosse peças de quebra-cabeça, que você tem que ir juntando para você chegar num assunto final. Então, se apóstolo Paulo e outra, a Bíblia toda é completa, ela é verdadeira. Mas sempre dê preferência para ser a verdade absoluta as palavras de Jesus. Então, como é que Paulo fala? Estão dormindo. E Jesus fala, estão conversando. Porque Jesus, ao contar a parábola do rico e Lázaro, o que eles falam? O que Jesus fala? Que eles estavam com consciência, acordados e conversando. E se veem. Quem está na desgrama vê quem está lá em cima, no descanso. Não vê aqui a vida, não. Eles veem o que é celestial. A parábola de Jesus fala que eles veem o que é do mundo dos mortos, o que não vou nem dizer celestial, mas eles veem só o lado de lá, eles não veem a gente. Tá vendo por nós e rogando por nós. Não, eles não sabem nem onde o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. É uma palavra bonita quando a gente fala, tá ali, tá olhando por mim, tá vendo. Consola o coração humano, mas não tem nada a ver com a Bíblia. O que a Bíblia nos fala? Que eles estavam com consciência e se viam e conversavam entre si. E aí então, Abraão, que é a representação de Deus, responde ao rico, ao que ele fala. E aqui entra a metomínia. O rico pede. Vamos ler o versículo 27 para você entender. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Lázaro é o mendigo que morreu. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas como é que eles tinham Moisés e os profetas se estão todos mortos? É uma metomínia. Eles têm o quê? As palavras, as orientações. Eles têm aquilo que eles deixaram como um legado de ensino. Então, que eles leiam e que eles aprendam, porque os mortos não voltarão para ensinar. É isso aqui que ele está dizendo, é uma figura de linguagem. Está utilizando uma palavra, mas para dizer outra coisa. Entenderam? Outra forma, Gênesis 25, 23. Tem uma outra metomínia aqui na Bíblia. Gênesis 25, 23. Aqui já é aquela outra história
em que Rebeca está grávida e os filhos começam a lutar dentro dela e ela sente aquelas crianças que não se movimentam de uma forma normal e ela sente que eles estão saindo no soco lá dentro da Bíblia, né? Lá dentro da barriga. Aí ela vai orar a Deus e Deus responde para ela com uma metomínia. 2 nações estão no seu ventre. Olha aí a palavra que quer. Como é que ela tem 2 nações na barriga? Ela não tem 2 nações na barriga, ela tem 2 crianças. Mas estava se referindo às nações que viriam deles, né? 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Isso é uma metomínia. Você vê como a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, né? Vamos ver outra? Essa aqui é uma das que eu mais gosto e que mais utilizo. Hipérbole. O que é a hipérbole? Tornar alguma coisa maior, né? Pega uma coisa pequena e faz dela gigante. Toda vez que eu conto uma história, minha mãe fala: você exagera muito, menina. Mãe, eu utilizo de hipérbole. E é me permitido, porque a Bíblia também utiliza de hipérbole, né? Então, o que é hipérbole? É quando você dá uma aumentada, uma figura aumentativa, aumenta muito, dá uma intensidade exagerada. Vamos ver uma hipérbole na Bíblia? Eu acho maravilhosa essa aqui. Salmos é cheio de hipérbole. Vamos ver? Salmo 6:6. Salmos é cheio de hipérbole. Eu só não lembrei da símile. Símile. 6:6. Olha essa hipérbole. Estou cansado de tanto gemer. Ok, aí tá. Mas olha aqui, ó. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Homem exagerado. Mas é bonito, entendeu? Isso é hipérbole. E tem muito. Salmos, então, utiliza e muito de hipérbole. Aumenta muita coisa. E é normal. Vocês sabiam que, inclusive, na Bíblia também tem a ironia? Nosso Deus, ele é irônico em muitas coisas. Mas o que é ironia? É dizer o contrário, num sentido oposto. Fala uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Vamos ver uma ironia? Gênesis 3:22. Capítulo 3, versículo 22. Olha uma ironia. Deixa eu ver se eu acho que essa aqui é legal, deixa eu lembrar. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Como que a gente vai se tornar como Deus? Mas ele está usando de ironia. Mas aí depois ele complementa: conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Né? Então Deus está usando de ironia. Nós nunca vamos nos tornar como Deus, né? Mas ele está usando de ironia. Vamos continuar vendo. Na Bíblia nós também temos o antropomorfismo. Já ouviram falar sobre isso? Antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É quando a gente atribui características físicas a Deus. Deus, ele não tem forma. Deus, ele é um ser incompreensível para a mente humana. E então, para tentar fazer com que o homem entenda Deus, Deus começa a dar características humanas a ele, sendo que ele não tem isso. Mas a nossa mente precisa ter essas referências para a gente conseguir entender, né? Para a gente conseguir compreender. Por exemplo, quando ele fala: eis que os meus ouvidos não estão fechados, nem a minha mão encolhida.
Mas Deus não tem mão, Deus não tem ouvido, Deus não é um ser feito desta maneira como nós. Então, a Bíblia toda nós vamos ver esse antropomorfismo acontecendo, dando características humanas para Deus, para que a gente consiga entendê-lo. Nós temos um Deus que ele é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, e que ele se abaixa, não vou dizer que ele se, como é que eu posso falar? Ele se iguala a nós para fazer-se compreendido por nós. Por exemplo, além do antropomorfismo, a gente vai ver Deus usando de figuras da época para as pessoas entenderem. Na época em que a Bíblia foi escrita, não existia a tecnologia que existe hoje. Era mais agricultura, era mais plantio, cultivo de gado. Então você vai ver Deus sempre fazendo referência a quê? A planta, a plantação, ao animal que se perde, a semente que é plantada. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele usaria outros exemplos, porque hoje a gente já tem outras referências, né? A gente já consegue se referenciar com outras coisas. Por exemplo, Zacarias, que o profeta, eu não lembro onde está agora, não estava preparada, mas eu acho que foi o profeta Zacarias. E ele fala, Deus fala para o profeta: profeta, escreve essas profecias em tábuas grandes e letras legíveis, para até quem passa correndo possa ver. Se fosse nos dias de hoje, ele dizia a estampa do outdoor. Entenderam? Mas naquela época não tinha essa referência. Então ele usava as referências que tinha para que as pessoas pudessem entender. Do mesmo jeito é essa figura. Quando Deus ele coloca características humanas, não significa que ele seja assim. Não significa que ele tenha essa forma. É só para que a gente consiga entender. Vamos ver outra? Alegoria. Olha outra figura de linguagem que Deus use muito na Bíblia. O que é alegoria? Representar histórias verídicas ou exposição de pensamentos e ideias de uma forma figurada, alegórica. Vamos ver um exemplo? Gálatas, capítulo 4. Gálatas, cadê você? Não foge. Volta aqui para mim, achei. 4:22. Representa histórias verídicas ou exposição de pensamento e ideia de uma forma figurada. A Bíblia vai falar exatamente essa palavra na minha versão, alegórico. Gálatas 4:22. O Gálatas é difícil de achar. Eu também achei difícil. Você vem lá perto de Romanos. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Mas isso é uma aspas aí. No caso da forma de Deus, ele quando cria Adão, ele coloca Adão como a imagem e semelhança dele, mas não necessariamente da forma física. A imagem e semelhança, quando a gente estuda sobre isso, a gente entende que é da forma espiritual. Aí a física é ele que vai dando a forma, vai fazendo, não que ele tenha a mesma forma. Entendeu? Ó, vou ler para vocês Gálatas 4:22. Achou? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. A filha da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. A própria Bíblia fala. A versão é diferente mesmo, irmã, porque eu uso a minha aqui, eu uso a NAA, tá? A minha Bíblia de estudo, eu não uso a revista corrigida.
A minha Bíblia para estudo eu uso a versão NAA. Antes eu usava a NVT. Aí eu vou mudando, conforme eu vou estudando, eu vou mudando a versão, tá? Mas essa eu gosto porque ela deixa as palavras mais claras. Gosto muito da NAA. Aí olha, ele fala, o próprio apóstolo Paulo falando para Gálatas, ele explica, esses filhos de Abraão não são os filhos de Abraão, de uma forma alegórica, ou seja, eles eram uma sombra da nova aliança. O que essas duas mulheres representam? Duas alianças. Olha como ele explica. Duas alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, mas representa o reino da terra. Mas Jerusalém lá de cima, que é o pessoal livre em Cristo, em Jesus, é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, olha aí outra figura, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que o filho da que não tem marido. É tudo figura de linguagem, não está falando da mulher mesmo. Por exemplo, a gente lê lá em Apocalipse, ai das grávidas. A gente tem que entender, aquilo ali é o que? É uma alegoria ou é uma figura literal? A gente vai aprender, estudando sobre o tipo, a gente vai aprender sobre isso, sobre essas escolas e as interpretações. Agora, ainda tem a outra forma como Deus ele fala por parábola, que a gente já aprendeu, já estudamos todas, inclusive, só não estudamos as dos Velhos Testamentos, só estudamos Isaías 5, né, David? Tem mais parábola no Velho Testamento. E Isaías 5 e teve mais uma, Teve mais uma? Eu não lembro. Então a gente estudou tudo, tem 2 ou 3 só no Velho Testamento. Não, tem um pouco mais, tem essa parábola da Isaías 5, tem a parábola lá de Juízes, que vai falar do espinheiro. Essa a gente não estudou, a gente vai estudar agora essa. Essa da vinha de Isaías 5. Aí tem mais 2 ou 3 lá no Velho Testamento que a gente estuda agora em tipo, que vai falar sobre isso. E o que é parábola? Parábolas são pequenas histórias criadas pelo nosso Deus, que vai falar uma coisa, mas que representa outra, tem um outro significado, tá? E agora vou falar do tipo. Falei tudo isso para falar sobre o tipo, porque o tipo é também uma forma de estudar a Bíblia, uma figura de linguagem que a gente vai ter para estudar a Bíblia. Primeira característica do tipo: o tipo, ele sempre vai ser sobre coisas terrestres. O tipo nunca vai usar exemplos celestiais. O tipo sempre vai usar coisas terrestres. É regra. Se está falando de coisa celestial, não é tipo. Entenderam? Então o tipo, quando você for estudar Velho Testamento, porque o tipo sempre vai estar no Velho Testamento. Quando você for estudar o tipo no Velho Testamento, ele vai sempre estar falando de coisas terrenas. Por exemplo, Moisés, José. Quando Moisés pega a tora de madeira e joga na água, para a água ficar boa para se tomar. Quando Moisés pega a vara e bate na rocha. Tudo isso são tipos, são exemplos terrestres, ok? A segunda regra do tipo tem significado profético e sempre vai apontar para algo celestial. Então o tipo é um exemplo terrestre que sempre vai apontar para algo celestial. Vamos ver isso na Bíblia? 1 de Pedro 3, 21. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Eu anotei certo?
Deixa eu ver. Pula esse aí que eu acho que eu anotei errado. Terceira regra. Quando faz a cola errada não dá certo. Pula. Terceira regra. Sombra dos bens e não a realidade do que há de vir. O tipo sempre é uma sombra, não é a realidade completa. Entendeu? Quando você lê no Velho Testamento, você vai ver só uma sombra do que é, nunca o completo. Nunca aquilo ali é uma verdade absoluta, é só uma sombra. Como eu expliquei para vocês no começo, o tipo é uma sombra. Quando você olha para a sombra, você não consegue dizer tudo o que está ali. Você consegue ter uma ideia. Então, a terceira regra do tipo é isso. O tipo, ele nunca vai te falar tudo. O tipo, ele vai te dar uma sombra, ele vai te dar uma ideia do que é. E você precisa pegar outras peças do quebra-cabeça para montar o todo. Entenderam? Eu só não estou entendendo. Existe uma classificação do tipo para poder fazer esse entendimento que você está me passando? Como assim? Por exemplo, essa terceira regra do tipo. Qual é a regra que eu vou identificar no texto bíblico? O que é um tipo? O que é o tipo? Primeira coisa, é algo terrestre que aponta para o celestial e nunca vai te falar o que é tudo por completo. É só uma direção. Por exemplo, para ver se fica claro para ti, a história de José. José é um tipo de Jesus, mas ele não é Jesus. Por quê? Ele começou a sua vida tendo um propósito, Deus deu para ele um propósito claro do que ele tinha que fazer. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi levado a escravo, foi humilhado, rejeitado, e Deus colocou ele como um governador, e ele passou a governar sobre tudo. Então não significa que aqui a forma que Jesus viria à terra, ele ia passar o que José passou. Era só uma sombra. A história de José era uma sombra do que Jesus ia passar ali na frente. E a gente vai ver tipos de Jesus em muitas coisas. Por exemplo, Elias é um tipo de Jesus. Elias orava, o fogo do céu caía. É um tipo de Jesus, tem o poder de domínio, de tempo, de governo da natureza. Mas um só não detém tudo que Jesus detém, entendeu? Você tem que pegar Moisés, tem que pegar José, tem que pegar Josafá, tem que pegar Elias, tem que pegar Eliseu, tem que pegar todos eles para você montar e você conseguir ver quem é Jesus por completo. Mas em todos os personagens da Bíblia tem um pouquinho de Jesus. Esse é o tipo. Lembrando que a regra é sempre terrena, sempre vai apontar para algo celestial e nunca é uma realidade completa. Então o tipo é sombra, não é a realidade. Velho Testamento é sombra. Por que a gente não pode ignorar o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento é uma sombra de tudo que nós estamos vendo com clareza no Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele não vem para acabar com o Velho. O Novo Testamento vem para esclarecer o Velho. Vem para clarear o Velho Testamento. Exato, o sacrifício do Abraão com seu filho é um tipo de Jesus. Olha ali, ó, e tem uma característica interessante. Nesse texto aí tem uma característica interessante, porque tem o cordeiro e o carneiro. O que aparece para Abraão, para ele matar, é um carneiro, não é um cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro que tinha que ser sacrificado era só Jesus. Entende? Então ele dá um carneiro para sacrificar, porque é um tipo de Jesus. Quem vai cumprir o todo é só Jesus, sendo o cordeiro. É uma característica interessante na história de Abraão. Vamos continuar? Vou apresentar agora para vocês um outro nome. O tipo é a sombra. A concretização do tipo se chama antítipo. Quando você, pelo menos na minha cabeça, eu falava assim, para mim era o contrário, né? Antítipo, na minha ideia, tem uma coisa de... mas não, o antítipo é o cumprimento do tipo. Então, Jesus é o antítipo. E toda a história do Velho Testamento é um tipo. Entendeu?
Eu achei tão legal isso. Por exemplo, ó, aqui tem um exemplo maravilhoso. Vamos ver ali Apocalipse 5? Vai falar de tipo e antítipo juntos. Apocalipse 5 vai falar de tipo e de antítipo. Ah, isso aqui é lindo. Todo mundo achou? Apocalipse é mais fácil, né? É maravilhoso de achar. 5. Apocalipse 5. A gente vai começar a ler desde o versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Esse aí é o antítipo, o leão da tribo de Judá que venceu. Mas vamos continuar vendo. Então vi no meio do trono dos 7 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Esse é o tipo. O cordeiro é o tipo. O leão da tribo de Judá é o antítipo. Então, o que a gente aprende lendo Apocalipse 5? Ninguém consegue ver o antítipo se não olhar para o tipo. Eu não consigo ver o leão se eu não olhar para o cordeiro. Se eu não ver o cordeiro, o sacrifício, a morte. Se eu não ver o sangue derramado, eu também não vou ver o leão da tribo de Judá. Então, o tipo é o cordeiro. O antítipo é o leão. Mas eu não vejo o leão, eu não vejo o antítipo, se eu não olhar primeiro para o tipo, o cordeiro. Isso é muito forte, né? Ele só conseguiu ver quando ele olhou para o cordeiro. Olha o versículo 9. E cantava um cântico novo dizendo... Não, o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. Mas só quem vai quebrar os selos é o leão. Entenderam? Entenderam? Então vamos prosseguir. Ah, Jesus. Outro tipo e antítipo, Colossenses 2. Aqui a gente vai ver várias coisinhas de tipo e antítipo. Colossenses 2. É o versículo 17. Aqui ele vai falar, ó. Vamos ler o 16 para fazer sentido. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que ele está falando? E aqui a gente refuta muita coisa. Tá gravando, né? Tem que falar e tem que sustentar, né? Não, tem que falar e tem que sustentar, né? Aqui refuta muita coisa dessas igrejas judaizantes, que fazem festas do tabernáculo, festa de não sei o quê, e bota kippá, e bota chofá para tocar, e bota os negócios. Por quê? Porque todas essas festas eram feitas quando nós ainda vivíamos no tipo. Nós não.
eles viviam no tipo, porque lá no tipo, a festa da Páscoa era para se lembrar o cordeiro que seria morto. Porque hoje a gente não faz mais a festa da Páscoa, de matar o cordeiro e passar o sangue na porta, como eles faziam? Porque o nosso cordeiro já morreu. Então nós não precisamos mais andar nas sombras, porque tudo isso era sombra, e tudo se resume agora em Jesus. Então eu não preciso mais praticar as sombras do Velho Testamento para eu ter as vitórias aqui. Inclusive, por isso que eu quase não faço campanhas, aqueles propósitos que os meus amigos pastores têm o costume de fazer. Eu também não faço. Por quê? Porque eu entendo que Jesus é suficiente. Às vezes eu faço, eu dou, mas só quando Deus toca muito no meu coração e eu vejo que vai ser um momento de despertar de fé para as pessoas, como por exemplo a água que eu tenho dado na sexta-feira. Mas vocês não vão ver eu fazendo coisas muito mirabolantes, porque o meu entendimento já é diferente. Eu já entendo que eu não preciso de tudo isso se eu tenho Jesus. Às vezes eu até proporciono, até eu faço, porque eu entendo que existem pessoas que estão novinhas na fé e precisam só de uma ajuda para chegar. Mas se a gente já está com vida com Deus, a gente sabe que não precisa mais de nada disso. Jesus já é tudo. Nós não precisamos. Todas essas coisas são apenas sombras do que nós temos agora em Jesus. Jesus já morreu, ele já foi o cordeiro que pagou o preço, já ressuscitou como um leão. Então eu não preciso mais andar nessas sombras. A palavra de Deus é suficiente e ela nos basta. E ela nos basta. Vamos continuar vendo? Isso aqui é maravilhoso. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa para a gente ler. Vamos ler só porque é muito bonito esse texto. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Tem que ter cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O apóstolo Paulo está falando, tem pessoas que estão fazendo o quê? Tirando Cristo, que é a cabeça, e colocando outras coisas no lugar, sendo que Cristo, sendo cabeça, ele vai dar às juntas os ligamentos suficientes para o corpo de Cristo se manter bem, em pé e funcionando. Não precisa de outros argumentos, não precisamos de outras coisas. Vamos prosseguir. Deixa eu ver esse Levítico 14, eu anotei aqui, bora dar uma olhada lá, o que diz Levítico 14. Essas leis de Levítico, todas elas são tipos que vai nos levar até Jesus. Quando a gente vai estudar eu não anotei o versículo, deixa eu ver. Fala das aves. O sacrifício do leproso. Quando um leproso ficava curado, ele tinha que, após a sua purificação, ele era levado ao sacerdote, para o sacerdote olhar o corpo e ver se realmente não tinha mais lepra. E como uma forma de gratidão, ele tinha que apresentar 2 aves vivas e puras, no madeiro de cedro, num pano escarlate e sopo. O sacerdote mandava matar uma das aves no vaso de barro sobre correntes de água. Depois o sacerdote pegava a ave viva, a madeira de cedro, o pano de escarlate, de isopo, molharia no sangue da ave que estava morta sobre as águas, aspergiria 7 vezes sobre aquele que há de se purificar-se da lepra. Então declararia ele puro e soltaria a ave que ficou viva para o campo aberto. Tudo isso é uma representação da morte de Jesus. Percebe? Pega uma ave, mata, pega o sangue,
asperge 7 vezes. Isso também é significado, mas eu não vou falar agora. Cenas para as próximas aulas. Estava falando para Ana Clara, talvez a gente entre em tipologia do tabernáculo, que é fenomenal. Tipologia do tabernáculo é uma das matérias mais lindas e apaixonantes que eu já estudei, porque a gente vai ver todo o plano da salvação dentro do tabernáculo, toda a vida com Cristo dentro do tabernáculo, cada significado, o porquê da bacia de bronze, o porquê da posição, porque, inclusive, eu estou querendo ir até lá no Templo de Salomão, que eu nunca fiz a visita, só para ver com os meus olhos. Eu também nunca fui lá, não. Queria ir só para ver como é que era lá o tabernáculo que eu estudei. Eu sei que deve ser lindo, porque é a representação fidedigna do que era, né? Eu só queria ir lá para ver como é que era o tabernáculo. Deve ser violento, eu passei né? esses de ônibus quando eu olhei aqui. Não, aquilo ali, Deus é mais, é gigantesco. Mas enfim, eu queria ir lá no jardim, para fazer aquela visita do jardim, ver o tabernáculo, ver como é que eram as coisas, para poder terminar de ligar o estudo da tipologia. Mas aqui, o que estava representando? Por que o sacerdote fazia isso? Para declarar a pureza do leproso, matava-se uma ave, pegava o sangue da ave, aspergia, declarava ele puro e pegava a ave viva e soltava. Qual é a representação? A morte de Cristo, o sangue derramado sobre nós que nos purifica, e a ave viva, a ressurreição de Cristo. É o tipo. Sim, mas isso acontecia, isso era prática. Eles faziam. Por que eles faziam nessa época e nós não fazemos hoje? Porque já teve. Porque Jesus já fez. Foi derramado. Porque o sangue de Jesus já foi derramado e então não precisa mais aspergir, não precisa mais derramar na Arca da Aliança. É uma coisa que vocês nunca vão ver eu fazendo nada com a Arca da Aliança. A coisa que eu mais tenho medo da vida. Porque tem um versículo muito claro que fala: essa arca nunca mais deverá ser reproduzida. Entendeu? Eu nunca na minha vida cristã, eu já fiz muita campanha doida, que depois que eu fui aprendendo o entendimento, eu fui parando, né? Eu falo claramente para vocês, vocês são meus amigos, né? E eu fui aprendendo mais a Bíblia, aprendendo, eu falei assim, não tem necessidade, isso aqui não é preciso, aqui, às vezes ainda faço, porque eu falo que ainda precisa trazer a fé das pessoas, para ativar a fé das pessoas, mas geralmente eu não faço. Se eu fizesse, aqui já estava assim, ó. Entendeu? Por isso que um amigo me perguntou assim, o que você prefere, uma igreja lotada ou uma igreja firmada com Deus? Firmada. Eu falei, eu prefiro uma igreja firmada. Ele falou assim, então o caminho do firmado com Deus vai ser mais difícil. Porque lotar a igreja eu sei. Eu sei. Lotar a igreja eu sei. As igrejas onde eu passei, eu não tinha menos de 400 pessoas. Mas você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Né? Ainda estou orando a Deus. Deus, deixa eu trabalhar no meio termo. No meio termo, enche, edifica. Ainda não. Não para aqui. Aqui não. Aqui ele ainda não deixou. Aqui ele não deixou. É uma briga com Deus. Deus, não. Tá bom. A Eliane sabe que ela passou por 2 igrejas comigo. A primeira que eu tive, em 6 meses eu já estava com o dobro de pessoas. Na primeira. Então, assim, mas muita gente não significa firmeza estar com Cristo, né? Mas enfim, vamos continuar. Josué 4:8. Isso aqui é um tipo lindo. Bora ver Josué. Josué é um tipo maravilhoso. Assim que Josué ele passa o Rio Jordão, porque vocês sabem que Deus abriu o Mar Vermelho e abriu também o Rio Jordão, né? Ambos eles passaram com pés, Mar Vermelho com os pés enxutos, o Rio Jordão não tão enxutos, mas passaram, né? E quando eles passam no Rio Jordão, Deus ele manda Josué fazer um tipo. Qual que é o tipo? Vamos ver? Escolham, versículo 2 eu vou ler. Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo. Ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados.
e que levem essas pedras e depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: passe adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um leve sobre o ombro uma pedra, e a pedra tinha que ser da onde? Do meio do Jordão, onde os pés passaram, os sacerdotes botaram os pés. Isso tinha que ser feito e ser levado para eles onde? Onde eles iriam passar a noite. O que a noite representa? Morte, escuridão. Então eles tinham que levar as 12 pedras no meio da noite, representando a morte. Eles iam edificar o altar, e esse altar iria representar a ressurreição, tirando da noite, da morte, do meio do rio, onde Deus fez o milagre, levando para onde eles passariam a noite, edificando o altar, representando a primeira, mas a salvação. E eles deram um nome para o altar, não deram? Bora ver, que eu não me lembro agora. Eu não me lembro, mas tem um nome. Mudou? Levaram consigo, passariam a noite. Depois José também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levantavam a arca da aliança. Essas pedras estão ali até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. O povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gate, foram passando, ordenou, saiu do Jordão. E interessante, isso aqui eu acho lindo, eu acho que não, será que está na aula de hoje? Não, mas o Paulo, ele fala que a passagem pelo Mar Vermelho foi um tipo de novo nascimento, que hoje o antítipo é a gente ser batizado nas águas para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala, e todos eles foram batizados ao passarem pelo Mar Vermelho. Então ali, por que Deus fez eles irem pelo Mar Vermelho? Porque eles precisavam ser batizados, para que a vida de escravo de Egito fosse sepultado e eles pudessem nascer para uma vida nova na terra que emanava leite e mel. E aí o que aconteceu lá no deserto? Eles pecaram, a maioria da geração morreu no deserto, levantou-se uma nova geração que ainda não era batizada. E Deus faz o quê? Eles passarem pelo Jordão. Eles precisavam passar pelo Jordão para que toda aquela nova geração fosse batizada de novo. E ali Deus, ele fala, você vai pegar as 12 pedras e agora você vai levantar um altar para representar a ressurreição para uma nova terra, uma nova vida. Aí você vai vendo que nada de Deus é à toa, tudo tem um propósito, inclusive nas nossas vidas. É que para o ocidental que somos nós, a gente vive uma vida muito assim, aleatória. Para o povo de Deus, eles entendem que nada é aleatório, tudo tem um propósito. E quando a gente entende que em nós também tudo tem um propósito, a gente aprende inclusive a não blasfemar e nem reclamar das coisas. Já pensou você? Deus mandar você se casar com uma prostituta? Como Deus mandou Oséias? E a prostituta, ela não foi redimida e passou a viver como uma mulher pacata, uma mulher de casa, do lar. Deu um trabalho medonho para Oséias. Mas essa era o objetivo. A gente nunca vai entender os objetivos. Entendeu?
Havia uma lição. Então, quando a gente vai lendo o Velho Testamento agora com esse novo prisma de tipo e antítipo, a gente consegue começar a enxergar os propósitos de Deus em cada história, em cada coisinha, em cada direçãozinha que Ele vai fazendo o povo passar. Coisa muito interessante. Vamos ver o tipo no Novo Testamento? No Novo Testamento tem alguns tipos também já sendo concluídos. 1 de Pedro, vamos dar uma olhada lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Agora esse tipo não é mais sobre Jesus, esse tipo é sobre nós, que nós ainda vivemos um tipo. Que tipo que a gente vive? Olha, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros. Então nós ainda estamos aqui num tipo de céu. E a gente só vai viver o antítipo do céu ou quando morrer. Né? Alguns vão viver. Alguns. É capítulo 2, versículo 11. E a gente vai viver o antítipo, que é o céu, só quando a gente partir com a salvação. Porque senão... fazer tudo que é. Tudo que é errado ainda vai para o céu. Não vai. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então aqui está falando de um tipo, nós aqui ainda vivemos um tipo. Somos forasteiros e estrangeiros, por quê? Porque o nosso lugar será o nosso antítipo, o céu. Vamos ver outro? Efésios 2. Que luta que é isso? Efésios 2. Capítulo 2, versículos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a gente ainda vive um tipo, para que no futuro a gente possa experimentar a bondade vindoura do Senhor, que vai ser o nosso antítipo, que é morar no céu. Bonito falar assim, né? Fala assim, nossa, estudada. Olha que deve ser maravilhoso. Tipo e antítipo. É que vocês não ouviram meu professor falando. Aquele ali, a boca chega, cai. Se Deus já é maravilhoso com a gente aqui, você imagine lá. É. Vamos ver outro tipo e antítipo, muito legal? Êxodo 4. Em Êxodo 4, vai narrar o começo da libertação do povo, em que Deus ele manda Moisés colocar a mão no peito e quando tirava a mão saía leprosa. Quando colocava e depois tirava a mão saía restaurada. Isso também é um tipo. Um tipo do quê? Um tipo que Deus está mostrando que a lepra é o pecado. Você vê, Gease, lembra de Gease? Gease era o servo de Eliseu. Naamã foi lá falar com Eliseu, olha tal, estou curado, agora eu quero deixar uma oferta aqui para vocês. Vocês já prestaram atenção por que Eliseu não aceitou a oferta de Naamã? Porque o que acontecia? Pela lei, tudo que um leproso tocava ficava impuro. Então, mesmo que Naamã foi curado,
Mas aquilo que foi preparado enquanto Naamã leproso. Então, enquanto Naamã estava leproso, aquilo foi preparado. Ele foi purificado, mas aqueles itens não estavam purificados. Então, o que Eliseu faz? Não recebo nada, não quero nada. Só que Geazi cresce o olhão, ou Geazi, vai lá e fala: ai, o meu Senhor mandou pegar pelo menos alguma coisinha. E quando ele pega, o que acontece com Geazi? Ficou leproso. Por quê? Porque ele foi ganancioso? Também, mas porque tudo que um leproso tocava ficava impuro. E aí a lepra pegou nele. Entendeu? Então, quando Deus ele fala: Moisés, coloca a mão, tira, lepra, pecado. Coloca a mão, tira, purificado. Aí é um tipo e um antítipo. É um tipo, Deus mostrando o tipo da lepra do pecado que pode ser purificado quando você tem uma atitude de purificação. Entenderam? Outra forma, a vara. A vara é um tipo. Ele falou: ó, pega a vara, conhece essa história? Conhece a história? Pega a vara, Moisés, Deus aparece para Moisés e ele fala: Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Aí Moisés começa: Senhor, mas como que eu farei isso? Detalhe, ele ainda fala: eu não posso porque eu sou pesado em palavras. Alguns entendem que ele era gago ou tímido, não temos uma definição completa, mas entendemos de uma forma mais pacificada entre os crentes é que ele era gago. Mas como é que eu vou lá falar? Ele fala assim: então vou levantar o seu irmão, ele vai ser a tua voz. Você vai ser como Deus e ele vai ser como profeta. Você fala para ele e ele fala. Só que na história sempre aparece: e Moisés disse. Só que na prática mesmo quem falava era Arão. Moisés estava ali presente. Aí Deus falou: Moisés, faz o seguinte, eles vão acreditar em você. Você vai colocar a mão no peito, quando tirar vai ficar leprosa. Colocou de novo, vai estar limpo. Você vai pegar a vara. A vara é um tipo maravilhoso. Por quê? Madeira. A vara era feita de madeira. E a madeira remete para o quê? Jesus e a crucificação. Pega a vara e joga. E ela vai se tornar em cobra. Aí os magos vieram. Esqueci o nome dos magos. Lembra o nome dos magos? Jambrijames, eu acho. Só o apóstolo Paulo que fala esse nome em algum canto da Bíblia que eu já li. Preguei esses dias, inclusive. Em algum domingo desses eu preguei sobre eles. Não me lembro onde está a referência, mas apóstolo Paulo que fala. E aí alguns estudiosos dizem que era o nome dos magos. É Jambrijames, eu acho que é coisa parecida, semelhante a esse. E aí joga no chão e vira cobra. E aí vieram os magos e jogaram também. Só que a cobra de Moisés engoliu a vara, e James e Jambres. Engoliu a vara de James e Jambres. Fazendo o quê? Mostrando que um tipo, aquele que vence e engole os inimigos, era um tipo de Jesus. Aí ele pegava na cauda da cobra e aí tornava-se vara de novo. Quer ver um outro tipo muito legal na Bíblia? Que inclusive eu falei com vocês. Quando Moisés está lá no meio do deserto, e aqui tem uma história legal. Está lá dentro do deserto, lá vivendo no deserto, acaba a água. E eles começam a murmurar, reclamar. E Deus fala: Moisés, pega a vara, vai até a rocha e bate nela. E aí Moisés vai e fere a rocha e sai água. Na segunda vez, o que Deus fala para Moisés? Moisés, agora você vai e você só vai falar. Tudo isso aqui é um tipo de Jesus. O primeiro, Jesus morrendo na cruz, pagando o preço no nosso lugar, levando sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz, jorrando a água viva de dentro dele para nós. Isso já aconteceu. Olha o segundo momento em Moisés. Moisés, agora você não precisa ferir a rocha de novo. A rocha já foi ferida, Jesus já morreu. Agora você vai falar com a rocha. E é o que nós temos que fazer hoje. Hoje a gente não mata mais Jesus na cruz. Hoje a gente
fala. Hoje a gente usa o poder do nome de Jesus. E aquele que não fala, e aquele que fere e não fala, o que acontece? O milagre não acontece e ainda paga um preço terrível. Por quê? Porque está levando Jesus de novo para a cruz. Você vê o tipo lá? Eu nunca ia imaginar. Eu já li esse texto, já preguei várias vezes. Quando você passa a estudar, você fala: uau! Por isso que fere e depois fala. Jesus já foi ferido, já morreu. Agora eu só preciso falar que a rocha vai me dar água. O próprio apóstolo Paulo fala: a rocha que acompanhou o povo no deserto era Jesus. O apóstolo Paulo fala: e essa rocha caminhava com vocês no deserto. Então a mesma rocha que Moisés feriu e saiu água, era a mesma rocha que Moisés tinha que falar e ia sair água de novo, porque a rocha seguia eles no deserto, que era Jesus. Forte, isso é muito bonito. Você vê como Deus está, né? Presente. A água, o ferro do profeta dos servos, o martelo, era o martelo ou o machado, cai na água. E agora, Senhor, o que faremos? Perdi o machado emprestado. Lembra dessa? E aí, o que eles jogam na água que faz flutuar o machado? Lembram dessa história? Lembro, mas eu não lembro o que ele joga. O que ele joga na água? Um pedaço de madeira. E esse pedaço de madeira representa o quê? Por que um pedaço de madeira faz um machado flutuar? A madeira remete sempre ao sacrifício de Jesus. Que aquilo que está perdido, quando a gente pega o sacrifício de Jesus e joga, faz até flutuar o que é pesado nas águas. É um tipo que está nos mostrando o sacrifício de Jesus. Vocês estão conseguindo ver como em toda a Bíblia nós conseguimos ver o tipo, Jesus operando, Jesus ali trabalhando? Se a gente for fazer esse link de tipo e antítipo, lembra-se dos nomes de Deus que a gente estudou? Está presente lá. Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Exatamente, Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Jesus está presente, inclusive, nas ofertas, nas oferendas que se fazia lá no templo. Cada oferta, depois a gente vai estudar isso na próxima aula, senão vai ficar muita coisa para a cabeça de vocês. Mas cada oferta que era feita, que era mandada ser feita lá no tabernáculo, tem uma representação de Jesus. Representa de Jesus. Pra vocês terem ideia, o sacerdote, existiam muitos, e cada um deles trabalhava só 15 dias por ano, porque era uma atividade completamente insalubre. Matar animal, contato com sangue, eles tinham que matar o animal, pegar sangue, aspergir. E o sangue, ele é uma das piores coisas que tem para você trabalhar. Se você não trabalha com sangue, com o equipamento adequado, você se contamina facilmente. Então, até nisso, Deus é maravilhoso. Deixava o sacerdote trabalhar só 15 dias. E dentro dessas ofertas, existia uma oferta chamada oferta de oblação, deixa eu pegar aqui, era a oferta de oblação, uma oferta de massa. Como é que era essa oferta de oblação? A pessoa chegava com a sua massa, que só podia ser feita com a flor de farinha, que era o melhor da farinha, e essa massa era apresentada ao sacerdote, e o sacerdote, ele enfiava a mão na massa, puxava uma porção, daquilo ele queimava para Deus, e o restante ele tinha que levar para casa, e ele tinha que consumir na sua casa com a sua família. Isso é um tipo, mostrando o quê? Que não adianta você queimar oferta na igreja se você não cuidar primeiro da sua casa. A melhor porção dentro da sua casa. Hoje a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Os sacerdotes faziam isso naquela época. A porção da oferta nunca ficava toda para o sacrifício.
a porção da oferta, a melhor parte, sempre ficava para o sacerdote, para a sua família. Mostrando que a provisão de Deus e que a melhor parte tem que ser sempre da nossa família. Sempre para dentro da nossa casa. Hoje em dia, eu falo assim, eu falo até com meus amigos, assim, olha, quem pegar a igreja lá na tenda, com alguns que estudam, porque eu não posso falar isso no culto aberto, vai ter problema. Por quê? Porque a Bíblia não me ensina a me sacrificar pela igreja. A Bíblia me ensina a me sacrificar pela minha família. A igreja é terceiro plano. A igreja não é primeiro. Primeiro é Deus, segundo é família, terceiro é a igreja. Quando eu falei aqui na igreja que eu ia tirar férias, lembra que teve um irmão domingo de manhã que levantou? Nunca vi isso não, pastor, tirar férias. Falei, se você nunca viu, agora você vai ver. Nunca viu? Nunca vi, pois agora você vai ver. Estou saindo de férias. Ele, eu tô, porque meus filhos estão aí o ano inteiro estudando, ralando, e eles merecem descansar, ir para a praia, ir passear, sim. Mas o que se ensina hoje? Aquela coisa de paternidade, aquela coisa de sacrifício da igreja, aquela coisa de manipulação. E eu fico pau da vida quando eu vejo isso. Por quê? Porque não é bíblico. Essa submissão não é bíblica. Nós temos que ter as coisas alinhadas para que Deus possa nos abençoar. Eu trabalho na igreja, eu sirvo na igreja, mas, por exemplo, já teve vezes que eu faltei aqui, por quê? Porque eu estava no médico com meu filho. Eu vou deixar o meu filho morrendo para vir pregar? Ai, não, eu vou fazer a obra primeiro, porque Deus aí... Não, é esse tipo de filosofia que tem matado a muitos, porque a família vem em primeiro lugar. Eu vi um pastor falando isso, eu falei, gente, que fantástico é isso. Ele dizia assim, as pessoas têm que deixar de ir menos para a igreja e cuidar mais da família. E é uma verdade. A gente não vai deixar de servir a igreja. A gente vai servir a igreja, mas a igreja não é o nosso Senhor. A nossa família, o nosso Deus. E a gente vê essa explicação, inclusive, nos sacrifícios. Os sacrifícios não ficavam todos no tabernáculo. Os sacrifícios ficavam na sua maior parte, a sua melhor porção para o sacerdote. E ele não comia ali. Ele pegava e ele levava para casa, para a sua família. Para comer com a sua família. Coisa séria. Por isso que aqui, vocês já perceberam, eu não obrigo o obreiro a vir em todos os cultos. Eu não chamo a atenção de quem vem uma vez por semana na igreja. A cara dele. Hã? Quem? Não vou, não vai ter. Por quê? Porque cada um sabe do tempo que tem, que pode dedicar. Cada um sabe o tempo que tem e que pode ofertar. Então, dentro do tempo que tem, se a pessoa está ofertando o seu melhor, maravilha, é isso. Eu tenho um tempo que eu estou aqui quarta, sexta e domingo, mas eu me propus, além de ser um tempo que eu me propus, é um tempo que eu recebo para fazer. É como se fosse um trabalho, entre aspas, bem aspas mesmo, mas só para vocês entenderem, né? Mas, por exemplo, segunda-feira eu não venho mais, eu vou estudar. De terça-feira, mudei para terça. Terça-feira é um dia que eu saio com as crianças. A gente vai no cinema, a gente vai ficar em casa assistindo. Eles às vezes falam assim, mãe, eu não fico em casa, eu quero ficar em casa. Pensa uma pessoa que não gosta de sair, ó, porque sai o tempo todo. O tempo que tem, ela quer ficar em casa. Mãe, me deixa aqui em casa. Por quê? Porque a casa quase não existe. Então vamos ficar em casa. Porque tem que existir esse tempo, não pode ser. Às vezes a pessoa fica na loucura. E se alguém começa a cobrar, a pessoa entra na pilha. Nossa, mas eu estou pilhada, eu tenho que fazer. Não tem que fazer. Olha o que a Bíblia fala, o que a Bíblia me orienta. Até nos sacrifícios a gente vê. Até nos sacrifícios a gente vê a orientação, o tipo do que Deus quer aqui no antítipo. Entenderam? É, Jesus, amém. Fala mais conosco. O que mais? Deixa eu ver, o que mais? Oferta de cereal. Oferta de cereal vai nos falar, depois eu vou entrar mais
nessas questões de oferta de tipo e antítipo. Mas Fala. eu fiquei na dúvida, por exemplo, da massa. Sim, Se ele vai enfiar a mão, pegar um pedaço que é o melhor ali, para Deus. Para Deus, é para Deus. O primeiro é para Deus. Sim. É o E todo o melhor resto é para a família. pra família. Isso. Então, o primeiro para Deus não significa primeiro para a igreja. Sim, não. Entendeu? E é o que muitos falo mesmo. Muitos líderes abusivos eles querem colocar. Se você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para Deus. Quando Isso não vem é da cultura a mesma até verdade. católica, né? É uma cultura, vou falar claro, é uma cultura de manipulação. Entendeu? É uma cultura de manipulação. Eu estava na igreja fazendo as coisas da casa de Deus e deixei meu lar a desejar. Enquanto eu estava ajudando lá, o meu lar estava se desmoronando e eu não conseguia enxergar. Onde foi que o meu casamento acabou? E eu não conseguia enxergar. Então você tem que ficar. Por exemplo, ó, tem líderes que não deixam você faltar num culto de domingo para ir no aniversário. Não, você não vai no aniversário, vai no aniversário. Quem aqui eu já proibi de fazer alguma coisa do tipo? Bonitinha, se a pastora permite, eu estava com um compromisso, a gente tinha que ir para o ano que vem. E aí eu falei para elas, nossa, eu tenho um compromisso familiar. Isso porque eu quero, eu não matei ninguém. Compromisso familiar. Mas eu teve um segundo. Sim, então vai de manhã. Mas de manhã não era o nosso culto, porque o nosso culto era tarde. À tarde. Então ele liberou, que é dentro disso. Peraí, Exato. você precisa estar no Tem a sua família? Prioridade é a sua família. então troca tudo. Isso. E aí nós somos, eu achei aquilo ali. Bom, agora E graças a Deus que as coisas estão convergendo para serem trabalhadas assim, né? Mas no meio do caminho a gente pode se deparar com pessoas que não enxergam dessa maneira. O que a gente faz? Ora por aquela pessoa, pede a Deus para iluminar, mas jamais se afasta de Deus ou de servir a Cristo na igreja por causa disso. Por quê? Porque o pecado do outro não pode ser o meu pecado. Então eu sirvo a Deus dentro do meu entendimento. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma escala a cumprir. Eu tenho todo sábado, não é todo sábado, mas eu tenho pelo menos 2 sábados que a minha presença ela é obrigatória na sede. O que eu faço? Não marco compromisso para esses dias. Por quê? Porque eu tenho a minha obrigação. Mas se me aparece uma urgência, me aparece um casamento para fazer, algum compromisso da família que não dá para ser adiado para um outro dia, graças a Deus que como é que funciona a minha família? Eles são super compreensíveis. Ah, vamos fazer? Sábado não rola, sabe que eu tenho na sede, então a gente faz um domingo. Aí eles mudam, não tem problema nenhum. Mas se, por exemplo, vou chatear alguém, a minha prioridade vai ser sempre a família. Vocês estão entendendo? Mas eu também carrego o meu compromisso como um compromisso. Eu também não vou ser sem vergonha de marcar coisas que eu não poderia marcar num dia que eu sei que eu tenho um compromisso. Que aí vai ser uma questão de sem vergonhice minha. E não uma obediência bíblica, né? Então nunca também, eu tenho que sempre orar a Deus e pedir o equilíbrio. E nesse equilíbrio a gente serve a Deus com muita alegria, né? Vamos falar da oferta de cereal para a gente concluir? A oferta de cereal, ela era uma oferta, justamente essa aí do cereal é a oferta da farinha, que eu já falei do sacerdote. A oferta do holocausto. A oferta do holocausto era uma oferta que ela era feita no fogo. E essa oferta de holocausto, ela era entregue ao sacerdote para ser queimado, mas antes ele pegava o sangue e ele queimava o restante lá
como é o nome, da bacia lá na frente do tabernáculo, esqueci agora. Era como se fosse uma churrasqueira do tabernáculo, ele tinha que queimar ali. Só que ele pegava aquele sangue, e aquele sangue ele tinha que ir lá onde estava a arca, e ele aspergia 7 vezes no meio dos querubins. Em cima da arca não tinha 2 querubins assim, de asas estendidas? Ele aspergia o sangue ali. O que aquilo ali era? Ali era a propiciação. Já ouviram falar desse nome? Propiciação. Propiciação pelo sangue. Por que hoje a gente não mais asperge em sangue em nada que fazemos? Porque a propiciação do sangue foi feita por Jesus na cruz. Foi o último sangue derramado. Mas os sacerdotes, eles aspergiam sangue ali, que era para a purificação dos pecados. A pessoa que apresentava o sacrifício, ele pegava o sangue, aspergia ali, e ali simbolizava que estava perdoado o pecado, coberto o pecado. Só que o que começou a acontecer, olha que coisa interessante. Essa oferta de holocausto, ela foi estipulada por Deus com um objetivo. Qual? Incentivar o povo a não pecar. Por quê? Porque toda vez que o povo pecava, um animal tinha que morrer. Então sempre alguém morria pelo pecado do outro. Sempre algo morria pelo pecado do outro. Só que o que começou a acontecer? O homem começou a fazer diferente. O homem falou assim: eu vou pecar, deixa eu já separar aqui 7 animais para eu matar. Eu pecava 7 vezes. Entendeu? Pecar 10 vezes, 10 animais. Então a intenção de Deus era fazer com que o homem pecasse menos, para que ele vendo, porque como que era esse sacrifício do holocausto? Não era o sacerdote que matava sozinho. A pessoa que pecava tinha que ajudar o sacerdote a matar. Então ela via a morte do animal. Então qual era a intenção de Deus? Você está vendo o sofrimento de outro pelo que você fez. Acorda, não peque mais. Só que o que aconteceu? O povo comprava era mais animal para poder pecar. Que bom, outra pessoa pode pecar no meu lugar. Lembra alguma coisa nos dias de hoje? Que não está nem aí com o sacrifício de Jesus, que peca, depois vai. Vou dar o exemplo do carnaval. Carnaval é a maior sem vergonhice que existe do ser humano. Peca, quarta-feira de cinza, onde é que está todo mundo? Está lá na igreja, quarta-feira de cinza, perdão, aí passa o quaresma, 40 dias jejuando para o paixão de Cristo. Vocês estão ligados que no nosso Brasil, né, uma coisa ligada na outra, né? O carnaval, aconteceu o carnaval, 40 dias é a paixão de Cristo, que é a quaresma, né? Então quem dita os nossos feriados aqui, religiosos, é a Igreja Católica, por conta do espaço de 40 dias que tem que ter para essa expiação do pecado, né? Então é isso aí que acontece. E naquela época o holocausto estipulado por Deus não é porque Deus era mau. Mata o animal, sacrifica o animal. Era porque ele queria que o homem visse o sofrimento do outro e não pecasse. Olha, peca menos para você não ter que matar os animais, mas o negócio aconteceu ao contrário. Ai, Jesus. A oferta de manjares, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a oferta de manjares é um outro tipo de oferta que a gente tem que entregar. A oferta de manjares entregava para Deus só a parte da gordura dos animais, perfumes e as entranhas dos animais. Que significa o quê? É a oferta do mais íntimo do ser. A nossa oferta do mais íntimo é a oferta de manjares. Quando você lê na Bíblia, oferta de manjares, por exemplo, uma passagem que eu lembro agora que tinha que fazer oferta de manjares, lá em Neemias, depois que aconteceu toda a reconstrução, levantaram um muro, aí Neemias chama todo mundo e fala: olha, queimai as gorduras, distribuir, porque é momento de agradecimento, de festa. O que Neemias estava falando? Vamos entregar o mais íntimo da nossa adoração para Deus. Essa é a oferta dos manjares, e a oferta que menos tem sido praticada nos dias de hoje. Só a gente olhar os nossos cultos, só a gente olhar nós, não precisa olhar ninguém. Olha nós prestando culto para Deus. Temos ofertado o mais íntimo do nosso ser a Deus? Às vezes não consegue sair nem do raso. Está lá no rasinho, quem dirá o íntimo? O íntimo na tua casa.
em falar com Deus, em adoração ao Senhor. Às vezes a gente não tem, não faz, não Deus tem deve estar de saco cheio de esse mim, momento. Bom que Deus nunca se enche da gente. Muito bom que Deus nunca se enche da gente. Então essa foi a nossa primeira aula de tipologia. Uma aula que me deixou encantada quando eu comecei a descobrir os tipos de Jesus, Novo Testamento, Velho Testamento, tudo que representa, que aponta, os sacrifícios, né? Uma coisa que eu sempre indagava a Deus, mas para que matar animal? O que o animal tem a ver com né, o sofrimento? Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai vendo os significados e é de encantar, de brilhar os olhos. Semana que vem eu vou mostrar para vocês os tipos nas árvores. Você já vê muito na Bíblia árvore. Cedro do Líbano, a figueira, a oliveira, tudo isso tem um significado e aponta para alguma coisa. E a gente vai aprender na próxima aula. Fica aqui só para instigar vocês a não faltarem na aula que vem, a estarem aqui e convidarem outras pessoas para virem também estudar conosco a Bíblia, tá bom? Qual que é o meu desejo? É que vocês leiam a Bíblia e consigam enxergar esse amor de Deus, que é um amor tão grande que desde lá do Velho Testamento Ele vem dirigindo a humanidade, Ele vem mostrando, apontando, ensinando. Esther é um tipo maravilhoso de Jesus, de nós. Esther é um tipo de nós. Esther não queria... eu não sei nem para que eu estou aqui. Ô, Esther, acorda. Talvez você foi levantada para esse momento aí, ó. Vai jejuar e orar. E ela é um tipo de intercessora. Quem é o nosso intercessor? Jesus, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, que pega todo o intento. Aí ela sai da presença do rei com uma estratégia de vitória. Olha o tipo aí. Toda vez que a gente entra em jejum e oração e a gente consegue entrar na sala do rei, a gente sai de lá vitoriosos. A gente sai de lá poderosos. É coisa tremenda, é lindo de se ver. Falando para a irmã Cristiane, o amor que Deus tem. Eu tenho essa compreensão. Como é grande, como Ele ama o ser humano. E se o ser humano tivesse um pouquinho dessa compreensão, não faria metade do que fazem. Porque é muito grande o amor. Muito grande. Muito grande. É uma coisa assim fantástica. Como diria o fantástica. Ó, para a aula que vem, já vão lendo Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Abacuque 3,17 vai falar das árvores que simbolizam a Israel e toda a parte de governo de Deus. Que é aquele lá, é o cântico de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto. É um nome estranho, Abacuque. Se eu tivesse mais um filho, talvez. O Abacuque, ó, Ana, que é um irmãozinho chamado Abacuque. Abacuquinho. Ô, Quinho. Quinho fica legal. Quinho. Aí a gente vai começar a falar sobre isso. Vai ter o prólogo de Jotão. Vai ser bom, vai valer a pena, tá bom? Eu acho que a gente fica em tipologia umas 4 aulinhas. 1, 2, 3, de 3 a 4 aulas em tipologia, tá? Aí depois vou orando a Deus para ver se a gente entra em tipologia do tabernáculo. Seria muito legal. A gente poderia, inclusive, marcar uma visita em loco, né? Para ir todos os estudantes, para a gente ir junto lá visitar. Aprende, depois vai lá visitar lá o jardim. A gente já conseguiu olhar, identificando as coisas, observando. Bora, é um projeto bacana, acho que vai dar certo, né? Para a gente fazer. Melhor seria ir lá em Israel, né?
A gente fazia uma caravana, né? Eu tenho vontade de sair do Brasil. Eu tenho. Zero. Ó, Mas é o único lugar. eu não tinha vontade alguma de ir em Israel. Não tinha. Nenhuma. Mas quando eu comecei a estudar assim profundo, fui me aprofundando na Bíblia, estudando mais teologia, eu falei, meu Deus, eu perdi a caravana por R$5.000. Eu não acredito. Numa época que eu tava bacana de grana, que dava para ter ido. Não fui. Não fui. E os pastores, a maioria dos pastores da graça foram. O Saddam foi, o Davidson foi, o outro foi, amigos foram, diz que é maravilhoso lá. É. Boa, é. Mas vamos ver, né? Quem sabe não tem uma caravana da pastora Vivian aí. Vamos juntos? Né? Quem sabe? Amém, Jesus. Está na mão de Deus. Vamos agradecer o Senhor. 9h03, como prometido, nossa aula das 7h30 às 9h. Aprendemos um pouco mais da Bíblia de Jesus, né? E assim, irmã, no que a senhora falou, é só pedir perdão para Deus e tomar. Toma a rédea da vida e vai. Que enquanto tem fôlego de vida, tem tempo de correr atrás e colocar tudo no eixo. Dá tempo para tudo, né? O nosso tempo só para quando o nosso olho fecha e Deus recolhe o nosso espírito. Enquanto está com vida, se Deus está deixando com vida, está deixando ter acesso a esse conhecimento, é porque está nos mostrando uma direção e dá tempo de ir para frente. Mas agora é a hora da mudança. Agora vai viver a restauração de Jó, o dobro. Eu tinha essa palavra terça-feira que eu estava escutando na TV lá em casa, e aí quando terminou a palavra, ele deu Ezequiel 37, Deus sempre fala comigo, né? O Vale dos Ossos, né? Aí eu fui dobrar o joelho lá na sala, fui olhar, aí Deus deu essa palavra. Só quando Deus tirou tudo de Jó, foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu chorava mesmo, aí comecei a ler, aí comecei a entender, porque eu ficava perguntando por quê. E aí Deus foi passando bálsamo, foi fazendo eu entender por que ele está ficando. É. E é isso aí. Só coloca no coração da senhora que tudo em Deus tem um propósito. Só precisa entender o propósito e seguir a vida com Deus. Bom? Significativa. Foi no suco. Sim, aí eu fui fazendo para eu ouvir até aquela paz, assim, que eu precisava de uma paz interior dentro de mim. Eu estava precisando, porque eu estava entrando em depressão. Eu estava precisando. Aí eu comecei, peguei a água, fui beber, fui orando, eu falei, você vai sair, porque eu não nasci com você, aconteceu esse acidente comigo, mas a vida continua, Deus me deu força de vida ainda, e eu comecei a ver diferente. Aí a pastora estava pregando, você está no problema, mas você não vê como aquilo é um problema na sua vida. Eu observo que cheguei em casa e fui orar, Deus me deu força de dobrar meu joelho com muita dificuldade para conseguir, eu consegui ver diferente. Até meu filho, que é casado com a mãe em Guarulhos, ele falou assim, mãe, até pela sua voz, mãe. Tá Já sente que é diferente. Amém. Essa mãe que eu tive há muitos anos atrás. Amém. E vai voltar melhor ainda. Aí eu falei para ele, porque ele ia na Igreja da Graça há muitos anos atrás, na sede. Há mais de quase 20 anos ele ia. Aí ele estava falando, né, algumas coisas, ele era até desvido, mas não era batizado. Aí eu comecei a falar, olha filho, o que foi a sua vida quando você ia? E olha o que é a sua vida hoje. Aí ele falou assim, mãe, a senhora começou a entrar aí na tenda aí perto da sua casa? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, a senhora está diferente. Amém. Ele falou assim,
para. E a gente priorizar Deus, né? Tem que priorizar Deus e Deus no comando, a Tá coisa bom. dá certo. Vamos agradecer a Jesus? David, ora com a gente, filhão, por favor. Deus, que não venhamos, Pai, ver as coisas só do jeito superficial, não, Sim, Pai. Nós queremos Jesus. ir mais profundo, Pai. Meu Deus, e nas entrelinhas, Pai, conhecer mais do Senhor, Pai, querido, Pai. Pois muitas vezes, Pai, querido, Pai, o Senhor vem e com todo cuidado, nos até, não dá essa palavra, mas se diminuir para que venhamos conhecer mais do Senhor, Pai, porque o Senhor é tão grande, Pai. O Senhor, meu Deus, com toda humildade vem, Pai, nós vamos conhecer mais de Ti, Pai. Então, meu Deus, que esse venha ser um desejo mais profundo do nosso coração, Pai. Conhecer mais do Senhor, meu Deus. Entender mais de Ti, Pai, querido, Pai. Pois, meu Deus, o Senhor é a solução para nossas vidas, Pai. O Senhor é o nosso Salvador, Pai. E, meu Deus, em tudo que fazemos, Pai, possamos te agradar, Pai. Nosso viver, Pai, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar com as pessoas, o que fizermos, Pai. Sim, Senhor. E agora, Pai, que a gente peça, Pai, que o Senhor nos leve para casa. Na nossa segurança. Nos livrando, meu Deus, de qualquer mal que nós vimos, nosso poder no caminho, Pai. Que o resto de semana abençoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Ou 9, ou 3, ou 7 e meia. Ou para quem não vem, até domingo. E mulheres, até sábado.